A nossa conversa hoje, em 9 minutos, é com um professor pelo qual passaram dezenas e dezenas, quiçá centenas de economistas capixaba. Ele está nessa atividade há muitos anos, já formou muita gente, continua nativa, sendo um dos integrantes dessa nossa chamada inteligência capixaba, da massa crítica capixaba. Eu me refiro ao professor e economista Orlando Calimã, com quem nós vamos conversar agora em 9 minutos. Orlando, é uma alegria tê-lo aqui depois de tanto tempo. Eu quero te perguntar o seguinte: há anos o estado do Espírito Santo cresce acima da média nacional, ancorado essencialmente no desempenho das grandes indústrias, dos chamados grandes projetos. Exceto no período da crise de 2008, quando houve aquela ressaca, né? Então, o Espírito Santo também, na mesma proporção, foi o estado que foi mais afetado pela sua relação com o comércio exterior. A questão é a seguinte: o Espírito Santo segue como palco da indústria de base, mineração, siderurgia, celulose e mesmo cimento, ou busca sofisticar a sua economia? Ou ambos? Eu acho que nós temos oportunidade para os dois. Você não tem como sair de uma trajetória historicamente construída, embora mais recentemente, né, porque essa trajetória do que nós chamamos aí das commodities, né, dos grandes empreendimentos, ele teve início na década de 70. Né, embora, se a gente retomasse um pouco lá atrás, a Vale já vinha atuando no Espírito Santo. Né. Eu sempre digo que o Espírito Santo ganhou escala econômica a partir de Tubarão. Né? Tubarão tem um simbolismo nesse aspecto. Né? Ele ganha escala mundial em termos de operação de commodities. Né? Sim. Ou seja, o Porto de Vitória não ensejaria, né, o posicionamento do Espírito Santo como está hoje. Né? Então, de fato, a trajetória econômica dos últimos 40 anos, né, teve pautada predominantemente, né, nessas atividades ligadas a alguns complexos, né, dentre os quais sobressai o que nós chamamos aí de complexo minero-metalúrgico, né, a gente chama de cluster minero-metalúrgico. Né. Uhum. Agora, hoje nós temos a questão do Fundap na ordem do dia. Como que essa perda rebate na sociedade, além, claro, das prefeituras que há anos financiam todos os seus investimentos com repasse do Fundap e com as empresas também que se apropriam mais diretamente do crédito, né? Na verdade, a grande perda, né, que nós vamos ter diz respeito às finanças municipais, né? Mais do que as finanças do governo estadual. Por quê? Porque na operação do Fundap, né, grande parte, né, retorna sob a forma de financiamento às empresas. Né. O residual que fica para o Estado gira em torno aí de 1%. Né. 1% que eu digo... Dos 11%. Dos 12%, que é a média da taxa de ICMS das importações, 3 pontos percentuais, vamos chamar, né, 3 pontos percentuais seria para o município, que corresponde a 25% do ICMS total arrecadado. Isso, 1% do Estado. 1 ponto percentual para o Estado, né, e aí 8%. Mas ainda o Estado beliscou mais um pouquinho dos 8%. Na verdade, o Estado ele belisca um pouco mais a partir dos leilões, que são feitos no estoque das dívidas, né, geradas pelo... Agora, veja bem, Calimã, 40 anos de incentivo, essa poupança toda não deveria ter financiado um complexo logístico privado, incluindo infraestrutura? Ele construiu o que tem hoje em termos vamos falar, das EADs, né? Uhum. Por exemplo, TIMS, né? E tem alguns outros projetos também que fora do âmbito específico de importações que também tiveram aporte de recursos do Fundap, porque a destinação de recursos para investimento originário do Fundap necessariamente são orientados para a atividade de importação e exportação. Você tem hotéis que captaram recursos também do fundo gerado a partir do Fundap, aquela parcela que entra como calção e as empresas têm um prazo de 2 anos para investir.
né, em optar por um projeto. Ou seja, quem vai ficar na mão aí, além das empresas, são os municípios. Exatamente. O estudo recente da Firjan indicou que 84% dos municípios brasileiros são inviáveis. São mal geridos. Veja bem, tem duas coisas ali. Uma é porque nós tivemos no Brasil uma proliferação de municípios que de origem já eram inviáveis. Aqui mesmo no Espírito Santo nós tivemos um período assim de novos municípios que foram criados, né, que a gente sabe que não tinha como se manter. Não tinha como se manter, né? E outros estados isso foi muito mais. Minas Gerais, por exemplo, tem 800, não sei quantos municípios, né? E eles eram gerados, inclusive, vamos dizer, na ilusão de que eles poderiam superar os estados, obter recursos da cota parte, né, do Fundo Federal e do Fundo Estadual. Né? Só que, na medida que você cria um município, você cria uma estrutura demandas, de custo, que tem uma câmara que custa, né? Que, diferentemente de outros países, aqui as câmaras, os vereadores recebem. Se você for lá na Itália, por exemplo, na maioria das cidades pequenas, todas as cidades pequenas, o vereador não tem remuneração. Você vai nos Estados Unidos também, as cidades pequenas, elas não têm. As câmaras têm um custo muito pequeno. Né? Esse negócio do custo de câmara, ter toda essa estrutura é um pouco da nossa cultura política. Né? Aquele conceito de que o que é público é de ninguém, né? Exato. Tem isso. É público é de ninguém. Em 9 minutos nós estamos conversando com o professor e economista Orlando Calimã. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos que traz hoje o professor e economista Orlando Calimã. Orlando, nós temos uma assimetria no desenvolvimento capixaba, né? Nós temos o índice de IDH de primeiro mundo aqui em Vitória, nós temos o IDH africano, principalmente no noroeste capixaba. Não seria o caso de usar incentivo fiscal para compensar, digamos assim, as desvantagens competitivas dessas regiões? O problema, na verdade, é o seguinte: os estados brasileiros, né, inclusive diferentemente dos estados lá nos Estados Unidos, o Brasil copiou um pouco o modelo americano de estados. Só não copiou a cultura, né? A cultura e também o princípio da chamada autonomia dos estados. Então, os estados no Brasil hoje, e até, inclusive hoje até existe essa discussão, né? Do chamada da Federação Brasileira, né? Os conflitos federativos. Sim. Essa questão do Fundap é típico de uma situação de conflito, a questão dos royalties e a questão agora que vai entrar a discussão do FPE também vai ser uma outra guerra. Então, os estados eles têm uma capacidade muito pequena de criar, vamos dizer, incentivos a partir da sua própria renúncia fiscal. Renúncia fiscal. Isso é uma limitação, né? Limitação séria, né? Isso já começa por aí. O Espírito Santo, ele tem uma outra característica que o prejudica. Ele é um estado pequeno e cuja infraestrutura, os grandes eixos infraestruturais, os grandes, vamos dizer, equipamentos infraestruturais, eles são de competência da União, sobre os quais você não tem gerência. Portos, ferrovias. Então você tem uma 101, 262, o sistema portuário, que é concessão federal, o sistema ferroviário, que é concessão federal, e o que resta de competência para o Estado, vamos dizer, até no sentido de ter recursos, inclusive, para viabilizar projetos, por exemplo, nessa área de incentivos fiscais. O Espírito Santo ainda avançou um pouco, criou, por exemplo, o Investe, que diferencia um pouco. Diferencia, por exemplo, você investir no interior e investir no litoral. O próprio fundo dos royalties também de compensação, né, dessas diferenças de desenvolvimento ou de desigualdades, né, do Estado também tenta neutralizar
esse efeito de atração do litoral, né? O Espírito Santo tem uma atração natural no litoral. Uhum. E é uma atração natural até pelas circunstâncias da sua localização também no Sudeste, onde você tem um Minas Gerais que precisa de um litoral, e que busca essa ligação com o resto do mundo para, como diz, complementar a sua economia, principalmente o setor minero-siderúrgico, né? Uhum. Daí a tendência dos projetos industriais ligados a... Fica no nosso litoral, estragando o nosso litoral, né, Orlando? Praticamente em todo... Porque é bom de plantar isso nesse Nordeste, esse Oeste que a gente falou pobre aqui, mas veja bem, o Norte Capixaba, a partir dos benefícios da Sudene, começa a construir uma diversificação industrial com maior agregação de valor. Esse seria assim, um modelo a ser seguido, ou o Espírito Santo poderia investir, a partir da sua localização, numa sofisticação de logística e infraestrutura para oferecer serviço para o Brasil? Eu me recordo de uma discussão, ela que até sempre foi repetida várias vezes, né, com Eliezer Batista. Eliezer Batista tinha essa concepção do Espírito Santo como um grande provedor de serviços e mercadorias a nível nacional e internacional, que era um conceito de agregação de valor. Em todo sentido, no sentido de você agregar valor a mercadorias em trânsito, Sim. entrada ou mesmo saídas, né? Chegava aqui, processava aqui e saía daqui. Ou também você aproveitava o acesso a insumos e matérias-primas, processava para destiná-las ao Brasil, ao interior do Brasil, né? Bom, isso só é possível com uma eficiente infraestrutura, uma eficiente logística. Né? A logística se planta em cima de uma infraestrutura, que é coisa que nós não temos. O nosso grande gargalo, aí eu estou falando gargalo mais concreto, é esse. Lógico, você tem aí que vem a outra questão. Se você associar a solução desse problema real, concreto, ao outro, que aí é o do conhecimento, aí você teria o melhor dos mundos. Né? Você tem uma infraestrutura eficiente, uma logística eficiente, com um conhecimento acumulado e adquirido e exercido no tempo para se apropriar dessa logística. Aí sim, nós teríamos o Espírito Santo como um grande centro de conectividade entre o mundo exterior e toda a economia nacional. Agora, Orlando, e uma questão de utopia, devaneio ou poesia, pensar que o grande sumo da economia capixaba deveria ser o povo altamente capacitado? Não, isso não é utopia. Isso aí eu diria o seguinte, é a condição necessária e suficiente. Né? De alguma forma, você tem que partir para essa iniciativa mesmo, né? Com esse objetivo. E partir do princípio de que você só pode avançar se você atuar fortemente no que nós chamamos aí, vamos usar o termo até comum, né, do capital humano, né, qualificá-lo, né, integrá-lo vamos dizer, ao que há de melhor em termos de tecnologia, de conhecimento. E aí exige um fundamento forte na educação básica. Agora exige um estadista, né? Existe. Visão de futuro. O cara que vai pensar assim, para além do próximo mandato. Pensar em 20 anos, 30 anos. 30, 40, 50 anos. Assim como a Coreia lá atrás pensou na década de 70, está colhendo hoje. Ninguém imaginava uma Coreia do jeito que está hoje. Como não imaginaria, inclusive a própria China, né? Eles plantaram para colher hoje. Sim, assim sim, trabalho de 2, 3 décadas. Qualquer país no mundo não avançou sem ter uma base educacional e vamos dizer o seguinte, de conhecimento, de produção de conhecimento forte. Nós precisamos achar esse cara, hein, Calimã? Tem. Precisamos achar esse cara. Tem que achar. Quero agradecer muito a sua presença aqui, foi um prazer revê-lo. Igualmente, é um prazer estar aqui novamente. Em 9 minutos a gente contou com a presença do professor economista Orlando Calimã. Até já.